Vocês sabiam que os magos do Oriente não eram reis e nem eram três? É verdade, é isso mesmo que você viu aí na capa do vídeo. Os magos do Oriente não eram reis e nem eram três. Mas quantos eram? E de onde surgiu essa história? E de onde eles vieram? Tudo isso você vai ver no vídeo de hoje. Mas antes de irmos para o nosso vídeo de hoje, gostaria de pedir para você que não for inscrito ainda no nosso canal, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário. Bom, o texto em questão está em Mateus capítulo 2, versículo do 1 ao 12. Eu vou ler aqui apenas o primeiro versículo, que nos diz assim: E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Meus queridos, como você leu aí, como você viu juntamente comigo aí em Mateus capítulo 2, versículo do 1 ao 12, eu apenas trouxe o primeiro versículo para o vídeo não ficar muito longo, mas se você ler o capítulo 2, do primeiro até o versículo número 12, você vai ver que em nenhum momento a Bíblia ela fala o nome dos reis e nem quantos eles eram. Então, quem eram os sábios do Oriente? A palavra magos, né, em algumas traduções vai dizer magos, na outras sábios, é usada no texto original no grego, que é magoi, que se referia a uma classe de sacerdotes ou astrólogos ou estudiosos religiosos da Pérsia, da Babilônia ou da região da Caldeia. Não eram reis, como é ensinado em tradições posteriores, mas provavelmente homens cultos que estudavam os astros e as profecias. Bom, certamente, com certeza, aliás, estes homens eles tinham conhecimento das profecias bíblicas de que um rei viria, né, e que ele seria o salvador, o libertador do povo. E misturando um pouco da astrologia com as profecias bíblicas, eles chegaram a uma conclusão, os levando até o menino Jesus, né. Então a pergunta que fica é: se a Bíblia não diz quantos eram, então quantos eram na verdade os magos do Oriente? Ou os sábios do Oriente, como você bem queira dizer. Bom, diferente da tradição que fala que eram três magos, o texto bíblico não menciona um número em específico. A ideia de três magos vem do fato que eles trouxeram três presentes, né? O primeiro era ouro, o segundo incenso e o terceiro mirra. Mas poderiam ser dois, poderiam ser quatro ou um grupo bem maior. A escritura apenas afirma uns magos, sem especificar quantos eles eram. Ou seja, a Bíblia de nenhuma forma vai falar quanto o número de quantos magos ou quantos sábios seriam. A Bíblia apenas vai dizer que eles eram os magos que vieram do Oriente e trouxeram apenas três presentes para Jesus. Então a ideia de que eles eram três é porque eles trouxeram três presentes, mas só pelo motivo deles terem trazido três presentes, não quer dizer que eles eram três. Poderiam ser 10 que trouxeram três presentes, poderia ser dois que trouxeram três presentes. Então, como e onde surgiu, né, a história de que, eles eram três? A tradução de que os sábios do Oriente eram três reis surgiram na interpretação de Mateus, né, que nós lemos, nós fizemos menção, foi o texto que nós tomamos por base no capítulo 2, no versículo do 1 ao 12. Como o texto menciona três presentes, ouro, incenso e mirra, muitos concluíram que eram três doadores, mas a Bíblia não especifica o quanto eram. A ideia de que eram reis foi popularizada por escritores dos primeiros séculos, como Tertuliano, que viveu entre 160 e 220 depois de Cristo, e consolidada na Idade Média, especialmente em pinturas e encenações natalinas, como a gente vê, né? Algumas peças, filmes, desenhos, quadros pintados, eles, pelo fato de terem sido três presentes, eles deduziram que seria três, criaram essas pinturas, fizeram essas peças natalinas, e pelo fato deles estarem levando o presente ao Rei dos Reis, né, que é o nosso único e suficiente Salvador Jesus Cristo, eles deduziram que seriam três reis, mas, mais uma vez repito, a Bíblia ela não fala que eram três, e a Bíblia nem dizem que eles eram. Porém, esses três presentes oferecidos ao menino Jesus têm um profundo significado teológico. E nós vamos ver aqui.
O primeiro foi o ouro. O ouro simboliza a realeza, conhecendo Jesus como o Rei dos Reis, pois as profecias bíblicas, ela fala que um rei viria, né, para libertar o seu povo Israel. Segundo, o incenso. O incenso representa a divindade de Cristo e a sua função sacerdotal. Você que é conhecedor da palavra sabe que somente o sacerdote era permitido entrar no templo e ali, né, levar ali o incenso para dentro do templo, né, como era permitido apenas por um sacerdote. Apenas por um sacerdote. Então, o incenso representa a divindade de Cristo e a sua função sacerdotal. Terceiro e último era a mirra. A mirra está ligada ao sofrimento e à morte, simbolizando o sacrifício que ele faria na cruz do Calvário. A mirra ela era usada para preparar ali o corpo após a morte, né? Eles passavam ali aquela mirra sobre o corpo, principalmente se fosse uma pessoa, né, da alta sociedade naquela época. Então, o ouro simboliza a realeza, conhecendo Jesus como o Rei dos Reis, e o incenso representa a divindade de Cristo como a sua função sacerdotal. Ele é o sumo sacerdote. E a mirra está ligada já e mostrava, né, representava já o seu sofrimento, a sua morte e o sacrifício de cruz. Então, essa simbologia encaixa-se com a interpretação de que a teologia pentecostal defende sobre os magos reconheceram a missão de Jesus como rei, sacerdote e salvador. Então agora você está se perguntando, mas irmão Wilson, de onde foi que vieram eles? Ou da onde foi que eles vieram, não é verdade? Bom, a expressão Oriente, usada em Mateus no capítulo 2, versículo 1, no original no grego, é Anatole, que significa levante, referindo-se ao leste. Provavelmente vieram da Babilônia, da Pérsia ou de alguma região da Mesopotâmia, onde ainda havia judeus dispersos desde o cativeiro babilônico. Você que conhece a história do cativeiro, você sabe perfeitamente que após o rei Ciro dominar ali a Babilônia, destruir ali o reinado babilônico, que era o império, o reinado global daquela época, o rei Ciro permitiu que o povo de Israel voltasse para Jerusalém, e o povo voltaram para Jerusalém. Porém, algumas pessoas que já tinham a sua vida feita ali dentro de Babilônia optaram em ficar ali para a banda do Oriente, ali dentro da Babilônia e algumas regiões ali próximas, né? Eles não quiseram voltar para Israel. Então, provavelmente, essas pessoas que ali ficaram, elas estudando a Torá, pois a sinagoga surgiu, né, ali dentro da Babilônia, provavelmente eles continuaram ali ensinando seus filhos, ensinando algumas pessoas que eles conheciam, algumas pessoas gentílicas, e chegaram até esses magos ou esses sábios do Oriente. Então Daniel, que viveu na Babilônia, ele certamente, né, provavelmente, ou quero até crer e afirmar que ele tenha influenciado a esperança messiânica no meio desse povo. É possível que os magos tenham tido acesso. Aliás, eu não vou nem dizer que é possível, eu tenho certeza, pelo fato deles terem ido até Jesus, né, as profecias do Antigo Testamento, e aguardassem o cumprimento das promessas sobre o Messias. Então, meus queridos, os magos inicialmente foram a Jerusalém, pois eles esperavam encontrar o rei dos judeus na capital. No entanto, nós sabemos que Herodes, temendo perder o trono, enganou-os, dizendo a eles que queria adorar a Jesus, em Mateus, no capítulo 2, no versículo 8. Deus, porém, advertiu os magos em sonho para que eles não voltassem para Herodes, e eles retornaram por outro caminho, já no versículo número 12 de Mateus. O fato dos magos terem adorado a Jesus indica que eles reconheceram a sua natureza divina. A palavra grega para adorar, usada em Mateus no capítulo 2, no versículo 11, é proskuneo, que significa curvar-se ou prestar reverência divina. Então, meus queridos, os magos reconheceram a divindade, reconheceram que Jesus era o rei dos judeus, por isso que eles se prostraram, por isso que eles adoraram, né? Como foi dito ali, a palavra adorar significa curvar-se, prostrar-se. Então, para concluirmos o vídeo de hoje, eu gostaria apenas de falar que os sábios do Oriente não eram reis e os seus nomes não foram registrados nas Escrituras. Eram estudiosos que reconheceram o nascimento do verdadeiro rei e foram guiados por Deus até Jesus.
Sua história nos ensina algo muito importantíssimo. Primeiro, que Deus pode usar os sinais para conduzir os corações sinceros a Cristo. E eu creio que Ele está me usando neste exato momento para lhe conduzir à verdade da palavra de Deus. Segundo, a verdadeira sabedoria não está no conhecimento mundano, mas no reconhecimento de que Jesus é o Senhor. Você pode ser PhD em qualquer área, meu querido, mas se você não tiver o reconhecimento de que Jesus Cristo é o único e verdadeiro Senhor da sua vida, a sua sabedoria não vale de nada. Então, o terceiro é que nem todos os que dizem querer adorar Jesus, como Herodes diz, têm intenções verdadeiramente puras, né? Essas três lições nós extraímos de dentro desse estudo de hoje. Meus queridos, você que é amante da palavra de Deus, estudioso da palavra de Deus como eu quero lhe apresentar aqui um pack com 14 apostilas teológicas que são da Academia de Pregadores. Eu estou disponibilizando aqui para vocês, vou deixar aqui no primeiro comentário fixado e aqui na descrição desse vídeo. E também, se você também quiser se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus dentro do livro do Apocalipse, que é um livro complexo demais para alguns, eu estou disponibilizando aqui 8 e-books, né, que vão facilitar a você conhecer, entender e interpretar o livro do Apocalipse, né, os tratados das últimas coisas. Lá você vai aprender sobre a marca da besta, sobre a besta que subia do mar, a mulher vestida de sol e muitas outras coisas que vão servir para a tua edificação. Que Deus nos abençoe.